muito boa noite. Estamos aqui reunidos, mais uma vez, em nome de Jesus, para falar da nossa doutrina espírita querida. O Grupo Espiritual Bezerra de Menezes, Prozebem, está hoje, mais uma vez, recebendo a minha visita, uma coisa que eu sempre agradeço e fico feliz, porque é uma casa onde eu sempre fui recebido de braços abertos. É um prazer, é uma alegria estar em contato com vocês e, novamente, junto a essa casa querida. É a principal casa, para mim, em Aracaju. Todas as vezes que aí estive, fui muito bem recebido e não esqueço disso nunca. Então, nós vamos ler uma página, preparando o nosso ambiente, para que a gente possa entrar em sintonia com os espíritos superiores, com os benfeitores da casa e os nossos também. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, vamos no capítulo 63, Diferenças. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus e João. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que desfazem os louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição de grande renovador da religião na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com seus pensamentos, palavras e atos a cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes da ação que o Cristo nos levou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. A lição já disse tudo, né? E nós agora vamos nos ater à prece para que estejamos preparados para o Consolador. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome mais uma vez. Como nos disseste, onde estivessem dois ou mais, estarias Tu junto de nós sempre.
E aqui queremos te dirigir a palavra, pedindo que abençoe essa nossa reunião, pedindo que teus mensageiros divinos estejam intercedendo por nós nesse momento, para que possamos entender e espalhar pelo mundo a tua boa nova. Que assim possam nos consolar corações, que consolemos também até aqueles que estão longe e distantes desse momento, mas que a nossa palavra seja um consolo perene e permanente, para que estejam todos sintonizados com as tuas lições de amor e felicidade, para que tenhamos entendimentos e confiança em Deus, confiança no futuro e confiança nas tuas promessas. Que aqueles que agora, nesse instante, sintonizam conosco, que porventura tenham sofrimento, tenha amainado por essa bênção desse momento, com as suas dores e as suas preocupações. Que a esperança nasça em todos os corações, em teu nome e em nome de nosso Pai que está no céu. Que assim seja, meus irmãos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos vivendo um momento muito especial. Um momento em que a turbulência nos tira o sossego momentâneo. Era tudo previsto, está tudo sendo aguardado. Desde os tempos de Jesus, essa promessa de modificação da terra previa essa turbulência, porque não é fácil separar o joio do trigo. Assim como nos ensinou Jesus, é preciso deixar o trigo crescer e o joio também, para que notemos a diferença. Os dois juntos eram impossíveis de se separar. Então, nós estamos vivendo esse momento de realmente constatar o que é o trigo e o que é o joio. Aqueles que não sabem, vamos lembrar, o trigo e o joio são muito semelhantes, e o joio nasce sempre ao lado do trigo. Mas, se você for retirar quando eles estão ainda na fase inicial de desenvolvimento, você não sabe o que tirar, porque somente quando eles crescem, que vêm as vagens que vão produzir o trigo, é que você pode entender. Basta você pegar a vagem na mão e esfregar, e ali dentro vão aparecer os grãos do trigo. No entanto, o joio, que tem a mesma característica, vai te apresentar também uma vagem, mas quando você procurar esfregar as mãos, ela vai não te dar nada. Ela é oca, vazia, ela não produz. Então, essa imagem que Jesus nos dá é uma imagem bem esclarecedora. Ou seja, aqueles que realmente não estão dispostos a seguir na estrada do Evangelho, no compromisso com Jesus, porque daqui para frente é necessário que se assuma o compromisso com Jesus, que caminhemos ao seu lado, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos passeios, enfim, em todas as nossas atitudes condizentes com os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos mais deixar para lá, deixar para os outros, achar que não é responsabilidade nossa. Ah, eu sou espírita, não me meto nessas coisas. Eu não quero compromisso. Não, nós temos que ter compromisso, sim. Nós temos que participar do lado natural do bem, para que ele prevaleça. Às vezes as pessoas ficam: será que eu vou me meter na vida dos outros? Não, não é se meter na vida dos outros. É impedir que aconteça aquela coisa horrível chamada mal. O mal está aí porque nós permitimos. A pergunta 902 do Livro dos Espíritos nos diz que o mal prevalece porque os bons são tímidos. Os maus não, são consequentes, não estão nem aí, fazem aquilo, são intrigantes, são, vamos dizer assim, muito mais decididos. E os bons ficam escondidos e ali acaba prevalecendo o mal. Nós estamos passando por um momento onde isso vai acabar.
onde não vai mais haver a prevalecência do mal. Então, nós temos que participar disto. Nós temos que ter atitudes. E se é difícil, e você é cristão, e você é espírita também, conheça mais sobre Jesus. Afinal de contas, ele é um modelo. É o modelo que Deus oferece a nós. Está ali dito pelos espíritos superiores. A palavra é uma só, Jesus. Qual o modelo que Deus oferece à humanidade? Pergunta Kardec. E eles respondem unicamente assim: Jesus. Sem deixar dúvida. Nós temos, então, que observar esse modelo, conhecer esse modelo, deixar as querelas que são usadas para dizer bobagem, que Jesus tinha 2 metros de altura, se tinha olhos azuis, se tinha sandálias, se tinha irmãos, filhos. Isso tudo é uma baboseira que não interessa para nós. Interessa para nós, isso Kardec foi bem claro quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, interessa para nós as lições morais de Jesus. Leia e releia, e entenda, estude essas lições, que você vai passar a conhecer Jesus através delas. Nada dessas outras bobagens, inclusive algumas em consequências que são colocadas até hoje em função do cinema, que achou muito bonito fazer cenas criadas por eles e que acabaram sendo usadas como crença do cristianismo, totalmente sem fundamentos. Vamos estudar, vamos ler, vamos aprender aquilo que Jesus nos deixou, que é a sua lição, a lição de amor, a lição de progresso, a lição para o espírito imortal. Lembre-se disso. Jesus, inclusive, que foi rejeitado pelo povo no momento da escolha entre ele e Barrabás, foi rejeitado porque ele propunha uma liberdade, mas a liberdade do espírito, não a liberdade material. O que ele vinha propor era a verdadeira liberdade, libertar o espírito para sempre, não para aquele momento, para aquela encarnação. Ali eles achavam, então, que ele não trouxe guerreiros alados para expulsar os romanos, então preferiam Barrabás, que era um líder revolucionário. Então, era um povo ainda despreparado, embora Jesus tenha se feito acompanhar de espíritos magníficos, que seguiram com toda a dedicação a espalhar a sua boa nova. Então, vamos ver ali aquilo que ele ensinou, que ele trouxe, que ele disse, aquilo que foi peneirado e que sobreviveu até nós, até a chegada da doutrina espírita. Temos que agradecer à religião católica, inicialmente, e à religião protestante, logo depois, que preservaram toda essa história para nós, porque o Espiritismo chegou trazendo uma nova perspectiva, uma nova visão, mas pôde crescer naturalmente, porque ele vinha falar de uma coisa que nós já conhecíamos, pelo menos parte. Quando você conhecer Jesus de perto, quando você tiver realmente o conhecimento e estudado, você vai saber o que ele faria quando você tiver a dúvida. O que Jesus faria no meu lugar? Ou o que ele me recomendaria? O que seria mais importante para Jesus? A reação natural. Ora, ele nunca tomaria aquela atitude que tomaram nas cruzadas. Subiram um cavalo e, com a espada na mão, e guerrearam os infiéis, impondo-lhes a morte em nome do príncipe da paz. Lógico e evidente que ele não aprovaria aquilo. Aquilo foi o livre-arbítrio da época, a ignorância, a ganância, o orgulho, a vaidade, essas coisas todas que o homem sempre usa para justificar as suas atitudes, às vezes péssimas, porque ele acha que tem que mostrar forte
Então, ele tem que agredir, ele tem que matar, ele tem que roubar para mostrar que ele tem poder. Poder ele não tem. Ele tem alguma força, porque o poder pertence a Deus. É assim que nós temos que entender a mansidão de Jesus, aquela questão que ele disse ele mesmo: eu venci eu venci o mundo e não venci no mundo. Ele não venceu no mundo, ele venceu o mundo. As tentações, tudo aquilo que fizeram com ele sobrepôs tudo aquilo com a sua dignidade espiritual e uma grandeza que nós ainda não podemos sequer imaginar, porque ainda estamos muito longe disso, muito pequenos ainda, mas se quisermos chegar lá de uma forma mais rápida, é só seguir a Jesus. Aqui nós estamos vivendo hoje essa questão de modificação. Foi anunciado por ele e durante muitos anos e muitos séculos se teve notícia desse momento, o momento da separação do joio e do trigo. Era necessário para que o mundo progredisse, assim como a gente, o mundo também progride. O globo terrestre está indo em caminho do progresso. Ele já sofreu mutações realmente importantes para que nós pudéssemos viver aqui na face da Terra. A Terra, no início, não teria condições de abrigar o homem aqui no seu solo, mas ela foi sofrendo mutações, muitas situações foram modificando ao longo dos milênios para que ela finalmente tivesse essa formação que nos abriga hoje. Então, isso é o quê? Progresso, evolução, e a Terra também evolui. Só que nós estamos vivendo um momento decisivo. Por que eu digo isso? Porque se nós continuássemos, e eu digo continuássemos, porque já estaremos parando toda essa devastação, da maneira que estavam fazendo, queimando floresta, poluindo rios, mares, oceano, acabando com a camada de ozônio, enfim, fazendo da nossa casa uma verdadeira balbúrdia. Não duraria mais 300 anos de vida útil aqui no planeta. Nós iríamos acabar com esse planeta se não fosse tomada uma providência que já era a providência prevista. A separação do joio e do trigo. Encarnar pessoas aqui que não querem enriquecer de qualquer maneira, que não querem devastar uma floresta para plantar grama e botar criação de gado e enriquecer com isso, ou vender madeira e enriquecer com isso, sem perceber que está empobrecendo o terreno, o solo e o próprio planeta. Que isso vai ter um fim, e vai ter um fim terrível se não parar agora. Então, isso tudo nós temos que observar com cuidado para não incorrermos nesse erro, porque já incorremos, com certeza, muitas vezes. Meus irmãos, às vezes, falam assim: mas como é que você sabe que você incorreu? Ora, basta nós olharmos a nossa situação atual, quem somos, o que fizemos nessa encarnação, para saber que nós já fomos muito piores. Por isso que eu digo, cuidado com essa história que muita gente quer fazer regressão de memória para saber o que foi, o que não foi no passado. Cuidado, porque você vai se envergonhar. Olhando a porcaria que você é hoje, você vai imaginar o que era lá atrás. Eu não quero saber. Sabendo o que eu sou hoje, meu Deus, que eu não fui ontem. É isso que a doutrina espírita nos mostra. A regressão de memória só deve ser usada por profissional capacitado e preparado para o tratamento de um trauma que nós trazemos, às vezes, de outra vida. E ali ele vai fazer a investigação para um processo curativo, psicológico, que está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Só isso. Para saber se a gente foi rei, rainha, eu pergunto a vocês, quantos milhões nós temos encarnados hoje? Perto de 7 bilhões de pessoas. E, no entanto, quantos reis e rainhas nós temos hoje?
Quase nenhum perto disso. Se tiver mais de 100, eu não acredito. Deve ter perto menos de 100 na Terra inteira. Então, vejam vocês que a possibilidade de alguém ter sido isto ou aquilo é muito pequena, ínfima. E até é perigoso ter sido isso, porque foram príncipes, rainhas e reis lamentáveis, e de vida muito curta. A maioria deles, pela ambição dos outros, que queriam tomar o seu lugar, ou foi perseguido, ou foi assassinado, e tiveram uma vida muito tumultuada. Mas vamos voltar ao que nós estamos falando sobre o planeta. Kardec já também falou no livro A Gênese, ele dedicou um capítulo chamado Os Tempos São Chegados, é o capítulo 18 da Gênese, onde ele mostra toda essa a necessidade da transformação. Nós não podíamos continuar ignorando aquilo ali. E Kardec, bem claramente, é um capítulo extenso, mas com toda sabedoria sobre esse momento. Nós estamos vivendo agora um momento em que, para muitos, está sendo decisivo. Com licença um instante. Qual é a decisão? Ou você aproveita essa encarnação e trata de mudar o seu modo de ser, ou você aqui não fica mais. E você que veio para cá agora, está se achando bonzinho, também está nessa lista, porque já está chegando a hora da gente realmente, que recebeu esse benefício de conhecer a doutrina espírita, de realmente se transformar, mudar, porque a doutrina espírita não veio aqui para a gente fazer milagres, para fazer palestras, para fazer passes milagrosos, curar, fazer a caridade, não. A doutrina espírita veio para nos transformar, para a nossa reforma íntima. É isso que é preciso você entender. Tudo isso que você vê em oratórias, em artigos, em caridade, é para nos colocar em contato com as necessidades do mundo e tomarmos realmente consciência da nossa participação na Terra, para a nossa importância e a importância para nós de nos conscientizarmos disso tudo. Portanto, não vamos brincar, porque se estão dizendo que a última chance pode ser nossa também. Em 1994, o nosso querido Geraldo Guimarães, que hoje está no mundo espiritual, fez lá no La Fabiano de Cristo, no Rio de Janeiro, uma reunião que ele fazia na hora do almoço para os funcionários, quase todos lá eram espíritas, já que ali na região onde está o La Fabiano de Cristo não tem comércio, não tem nada. Então, na hora do almoço, o pessoal ficava batendo papo, ele resolveu fazer uma reunião, fazer palestras. Só que essa foi a intenção dele, que não foi à frente como ele queria, foi à frente de outro jeito. Começaram a comparecer naquele horário muita gente, e entre trabalhadores, oradores espíritas, escritores, que se interessaram, que era um horário que a gente tinha disponível. E lá, e eu fui muitas vezes a essa reunião, nós começamos a receber orientação do mundo espiritual. Orientação que era trazida em função dos espíritos que vinham trazer essa... Quem muito mandou mensagem lá foi Divaldo. Divaldo mandava mensagem através do Geraldo, que era um companheiro seu de muitos anos no trabalho na Mansão do Caminho. Antes de se mudar para o Rio de Janeiro, o Geraldo trabalhou na Mansão do Caminho, só que o Geraldo é uma coisa interessante, era sergipano. Eu não sei se a maioria de vocês sabe, aquele espírito magnífico, um trabalhador incansável da doutrina, que muito realizou, nasceu em Sergipe, passou alguns anos lá na mansão com Divaldo e depois foi para o Rio, onde fez um trabalho maravilhoso. Geraldo trazia notícia e Divaldo às vezes mandava.
E eu me lembro que, em 1994, eu gravei bem isso, recebemos uma recomendação de Joana de Ângeles, que dizia que nós nos precavêssemos com aqueles espíritos rebeldes que viviam na indigência moral e que estavam desencarnando naquelas condições ao saber que não mais voltariam a reencarnar no planeta Terra, estavam aí revoltados, tentando arrastar qualquer um que facilitasse a sua obsessão, porque eles já estavam sabendo que não voltariam. Então, queriam fazer o quê? Voltar, levar com eles quantos eles pudessem. Vejam vocês que já naquela época, em 1994, não é tão longe, para alguns parece uma eternidade, mas diante da mudança, que não é uma mudança de hoje para amanhã, do estalar de dedo, olha, o mundo de regeneração acaba hoje, amanhã, aliás, o mundo de provas e expiações, planeta de provas e expiações, acaba hoje. Mundo de regeneração a partir de amanhã. Nada disso. O processo é lento. É uma substituição natural. Há, em 1938, uma história que aconteceu com Chico Xavier, que, na época, despertando a atenção da imprensa, de tudo, sobre a mediunidade dele, que era aquela coisa maravilhosa, espantou muita gente. E houve uma entrevista que foi feita com ele, onde o assunto modificação do planeta, mundo de regeneração, foi tocado. Foi até interessante que o Chico, muito sabiamente, tentando esclarecer de uma forma simples, ele falou sobre essa separação daqueles espíritos mais endividados. E ele disse que seriam atraídos por um planeta que ele até chamou de planeta chupão. Esses espíritos sairiam atraídos por esse planeta e iriam viver nesse novo planeta, não atrapalhando mais o progresso daqueles que ficariam aqui. Foi tomado por algumas pessoas como se um planeta igual um navio entrasse no sistema solar para recolher. Nada disso. Não existe isso. Como Kardec fala no Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele fala sobre o magnetismo, usando até aquela figura dos patinhos imantados, falando sobre o ímã, dizendo que muita gente não tem ideia de que ali está o segredo do equilíbrio do universo. O magnetismo funciona em tudo. É uma força de atração, mas também de repulsão. O que está se processando no momento? Com essa substituição dos maus pelos bons, e, como diria o Chico, dos ainda não bons, né? Os não falavam em maus, eram os ainda não bons, pelos já bons, acontece uma mudança no padrão vibratório da Terra. Através da força magnética, eleva-se o padrão em razão dos muitos espíritos que já estão evoluídos e que já estão se preparando para voltar e já estão voltando. E com esses que estão ainda na indigência moral, lá sendo trocados por esse, o padrão da Terra muda. Então, naturalmente, esses espíritos que ainda não estão de acordo com o padrão vibratório da Terra são sugados por esse outro planeta, que ainda é mundo de provas e expiação. Portanto, não é castigo, não é nada que alguém possa dizer, não, agora vai para lá, vai sofrer. Não, não é isso, não. Vai continuar sendo o que é, até melhorar, até atingir a condição. Quem sabe um dia voltar para a Terra como espírito bom. Pode ser. Já que aqui esteve, deixar aqui uma lembrança. Ora, lembrem dos exilados de Capela, que lamentavam aqui, se vocês estudarem a doutrina espírita, vão saber que os exilados de Capela vieram exatamente trazendo o progresso daquele planeta para a Terra na época que aqui foi implantado esse povo,
que lá se estabeleceu, principalmente no Egito. E tanta coisa que até hoje ninguém sabia como é que naquela época eles fizeram isso. Então, vejam bem, há uma questão natural, afastamento por magnetismo daqueles que não estão dentro do padrão. E a criação, chegada desses novos espíritos, onde a vibração mais de acordo com o novo padrão modifica a Terra. E isso se dá não de hoje para amanhã, mas sim aos poucos. É através dos nascimentos e dos desencarnes que se muda a população. A população vai trocando. Ninguém vai ficar aqui para sempre. O corpo material, corpo físico, é passageiro. Nós vamos trocar, amanhã estaremos já em outro planeta, outro plano, vamos para o mundo espiritual e aqueles que têm condições voltam para aqui. Os que não têm vão voltar em outro planeta. Sem castigo, sem sofrimento, sem vingança, nada disso. É uma coisa natural. Então, o mundo de regeneração não é um mundo paraíso, feliz, isso, mas é um mundo onde aqueles que são os melhores, nesse momento, para nós, podem realizar-se e continuar a sua jornada até atingir a condição de morar num mundo feliz, num mundo superior, enfim, crescer, que é o destino do espírito, chegar à condição de espírito puro, com a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus. Então, nós vamos ver o quê? Essa entrada no mundo de regeneração é uma questão de compromisso consigo mesmo. Você tem que buscar, verificar, olhar-se no espelho e dizer o que eu estou fazendo, o que sou eu aqui, o que eu estou sendo para a humanidade alguma coisa útil, eu estou vivendo dignamente, eu estou respeitando meu irmão, tentando amar até aqueles que eu não me dou bem, porque essa é a recomendação que Jesus faz. Eu estou cumprindo o evangelho. Vai ver que a pessoa quer fazer isso tudo, mas você diz, você faz o evangelho no lar? Não, é porque eu acho complicado, uma coisa tão simples. E aí você começa a ver a pessoa quer, mas não quer compromisso, não se modifica, continua com as manias que você diz assim, meu Deus, essa pessoa ainda pensa nisso. Ah, mas eu não estou preparado para perdoar. Não. Mas por que você não quer perdoar? Não, porque carrega dentro de si o veneno da raiva, do ódio. Você tem que se livrar disso, se despir desses sentimentos negativos. Ah, mas é difícil. Sim, se fosse fácil, ninguém preservava esse sentimento. Por isso mesmo é que tem valor. Aquele que sabe usar da sua força interior para vencer essas barreiras. É para isso que nós estamos aqui. Nós temos toda a potencialidade que Jesus tinha, mas é preciso desenvolver. E o desenvolvimento passa também pela nossa reforma. Ele não disse, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais ainda? A realidade é essa. Nós somos, sim, só que para fazer o que ele faz, existe uma necessidade de um aperfeiçoamento. Não podemos observar uma semente, o tamanho da árvore que vai dar depois. Mas sabemos que ali existe a potencialidade. Vai crescer uma árvore bonita, frondosa, e exatamente ali está o segredo, na semente. Nós somos como sementes para Jesus. Temos a potencialidade? Temos. Fomos criados por Deus naquela forma simples e ignorante para adquirirmos tudo isso com o nosso próprio esforço. E aí sim vamos dar valor. Vamos entender melhor o caminho que temos a seguir, um caminho que Deus fez para que nós fizéssemos aquilo de forma correta. Agora, o que a gente faz? A gente sai esburacando para lá, para cá, leva a tombo e acaba sofrendo
Foi Deus que fez sofrimento? Não, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Nós é que erramos e se erramos o caminho. E para voltar para o caminho, a gente passa pelo sofrimento. E aí nos conscientizamos um dia de não fazer mais aquela bobagem. Por isso, nós temos que seguir, buscar viver de forma digna, honesta, sem a falsidade de fingir que está sendo bom. Não, nada disso. Fazer exatamente com a direita sem que a esquerda veja. A maioria das pessoas quer fazer uma caridade, mas quer um anúncio. Eu não vou citar o nome, mas há muitos anos atrás eu morava no Rio de Janeiro e conheci um orfanato, visitava algumas instituições, né? E eu lá, nesse orfanato que eu fui visitar, havia um casal que se dedicou à vida daquelas crianças. O filho, que desencarnou cedo, pediu a eles que eles fizessem um orfanato, cuidassem daquelas crianças como se fosse ele, já que ele não podia ficar. E eles dedicaram a vida a fazer isso. Havia um benfeitor naquela época, uma pessoa que de muitas posses, que ajudou muito. Inclusive, eles mudaram de uma casa velha para um novo prédio, num lugar mais longe, mais puro. Esse benfeitor ajudou muito. Mas um dia eu cheguei lá e, conversando com eles, eu disse: e aí, tudo bem e tal? Conversando, disse: seu fulano, ele tem vindo muito aqui? Eu disse: não, nós pedimos a ele para não vir mais. Eu digo: como é que é? Vocês pediram para não? Ele disse: olha, Gustavo, o negócio é o seguinte, ele fez muito bem, mas toda vez que ele chegava aqui, ele queria encontrar praticamente todo mundo aqui em forma para prestar homenagem a ele. Ele mais atrapalhava agora, atualmente, do que ajudar. Era terrível. Ele chegava aqui, precisava se botar os meninos todos em forma, as crianças todas preparadas. Era como se fosse um rei, um presidente, passar tudo à vista. Ele queria recomendações a todos eles e ele queria ser admirado pela obra que ele proporcionou. Nós já sabemos o cuidado, o trabalho, que muita gente esquece que no orfanato as crianças são como as nossas também. A gente tem que cuidar deles, tem que cuidar de banho, tem que cuidar de escovar dente, tem que cuidar de roupa, tem que ensinar, tem que educar. É um trabalho hercúleo. E aí chega uma pessoa que toda hora quer homenagem, quer ser recebido como grande benfeitor. E aí eles tiveram que pedir. Nós ainda não sabemos usar isso dignamente, ajudar sem dizer nada, sem aparecer. Não, vamos fazer a coisa da maneira correta, da maneira que Jesus faria se não estivesse no nosso lugar. Com licença. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora. É uma doutrina que nos dá o caminho para chegarmos onde quisermos. Por isso, vamos pensar direitinho. Eu quero entrar no mundo de regeneração, esse mundo que todo mundo está falando, mas eu tenho que ter um compromisso. Compromisso de que eu vou ser um soldado de Jesus, lutando pela paz, pelo bem, pela harmonia em todos os sentidos. E é isso que uma vez eu digo sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a libertação. E digo para vocês, pelos caminhos da vida, muitas léguas caminhei, mas sem saber a medida, muitas vezes exagerei. Exagerei e caí, e nesta queda eu sofri. E sem o devido entendimento, maior se tornou o sofrimento. Quantas vezes olhei à volta, tentando encontrar a razão, mas, estacionado na revolta, tranquei as portas do coração. E aí foram anos de luta e guerras comigo mesmo, pois, sem conhecer os caminhos, segui caminhando a esmo. E entre passos vacilantes, experiências sem fim,
pensava encontrar, por instantes, novas verdades para mim, mas logo ruía tudo pela própria inconsistência, por não acender uma luz que iluminasse a consciência. E entre tropeços e erros, meu tempo se escoou, enquanto eu perguntava: de onde vim? Para onde eu vou? A resposta eu fui encontrar num livro que a mim chegou, para acender uma luz que nunca mais se apagou. Falava da vida e da morte, de casos de toda sorte, de tudo que pode supor, mas falava também de amor. E então eu pude compreender que o verdadeiro amor é o amor que existe em Jesus, que eu sou espírito imortal, com destino à felicidade, que eu estou no caminho da vida para conhecer a verdade, que a morte não existe, é apenas uma etapa que finda, que daqui partimos para outra vida, que é mais bela ainda, que a dor sempre nos serve para aprender a resgatar, mas que a misericórdia divina está sempre a nos alcançar. E as notícias de lá nos informam que cá iremos encontrar felicidade trilhando os caminhos da caridade. Que maravilhosa doutrina, que nos faz entender que o real sentido da vida que Deus nos deu para viver. Agora eu sei, sou filho de Deus, sou chama, sou força, sou luz, sou pregador do amor, eu sou irmão de Jesus. Pela doutrina espírita, o verdadeiro consolador, resta apenas dizer obrigado. Muito obrigado, Senhor. E pela atenção de vocês, muito obrigado outra vez.